Adão foi o primeiro ser humano criado por Deus diretamente. A gente já vai chegar em Eva também, que tem coisas muito interessantes, mas tem tanta informação que a Bíblia traz sobre Adão, às vezes de forma explícita, mas tem muitas informações que está de uma forma muito implícita, às vezes em outros livros da Bíblia, e que pode ser que você nunca prestou atenção. Então, olha só que coisa interessante. O primeiro conhecimento que nós temos é que quando Deus foi criar Adão, ele reuniu terra de todas as partes do mundo, já vou explicar por quê, e dessa forma ele criou o corpo de Adão. Ele usou um barro vermelho, né? Tem uma alusão a sangue, aquela parte da vitalidade que Adão vai ter durante a sua vida, que ele vai necessitar ter, e dessa forma é que foi criado o corpo de Adão, ainda antes de Deus insuflar o espírito da vida dentro dele. É interessante que tem um versículo no Salmo 139 que fala: os teus olhos, né, Deus, os seus olhos viram o meu embrião. O que significa isso? É claro que Deus está vendo, é porque, na verdade, quando Adão ele é criado, a gente já vai falar mais sobre isso, mas o corpo dele era enorme, ele ocupava toda a terra. A gente vai entender o que significa isso, porque na verdade, quando a gente trata de Adão, e com esses versículos existem várias metáforas, eu já preciso te explicar uma coisa. O que são as metáforas? A Bíblia nem sempre explica tudo ao pé da letra. Nem sempre o entendimento é para ser literal. Há muitas vezes de versículos e muitas vezes da tradição oral que nós temos. Então, por exemplo, de versículos, todos nós conhecemos o versículo que fala que Deus tira o povo de Israel com a mão forte. Deus não tem mão, ela não precisa fazer nenhuma musculação para ficar forte. Então é claro que toda pessoa entende que isso aqui é uma alegoria para falar que Deus tirou o povo de Israel como se fosse um rei com a mão forte, com sua força, ele interviu na história da humanidade de uma forma ativa. Então essa é a mão forte. Então na Bíblia, às vezes a gente vê muitas metáforas assim, também no conhecimento que a gente tem da tradição oral. Existem muitas metáforas, eu vou te explicar uma por uma aqui de Adão, que é realmente fascinante. Agora, você pode estar se perguntando, por que o corpo de Adão veio de todas as partes da terra e até mais? Por que Deus criou um só Adão? Por que ele não podia ter criado já 5, 10, 20, 1000 homens para começar o planeta? Até porque a gente chega numa questão muito interessante, calma aí. Adão e Eva, muito bem, primeiro casal, eles foram criados os dois. Mas depois, Caim e Abel, com quem eles vão casar? Com quem eles vão reproduzir? A gente sabe que depois vai vir Set. E aí eles vão ter filhos com quem? A gente já vai responder isso, mas então, primeira pergunta, por que veio dos 4 cantos do mundo? A resposta é porque o ser humano, os descendentes de Adão, eles vão acabar habitando o planeta todo. E quando termina a vida de um ser humano, ele tem a obrigação de ser enterrado. E enterrado significa terra. A terra tem que recebê-lo. Então ele é criado a partir de todas as terras do mundo, exatamente para que qualquer terra possa recebê-lo. Ele não seja rejeitado pela terra. Além disso, ele é criado único. Por quê? É claro que a mulher também. Por quê? Para que o homem entenda, eu sou único perante Deus. Cada ser humano ele é único. Nunca houve alguém como você e nunca haverá, com as suas características únicas e específicas, seja físicas, seja suas características na sua alma, as suas características dos seus dons, seus defeitos, suas qualidades e assim por diante, sua família, o tempo que você vive, né, a idade e assim por diante. Nunca houve uma pessoa igual a você e nunca haverá outra. Então o ser humano ele é criado único para que ele entenda que ele tem uma missão, e essa missão ninguém pode fazer tão bem quanto você. Então Adão ele começa único, além disso, para que nenhuma pessoa possa falar: eu sou melhor que você, a minha família é melhor que a sua, porque no final das contas todos os povos, todas as pessoas vieram de Adão e Eva. Todos nós, na verdade, temos o mesmo
tataravô e tataravó. Isso é uma mensagem muito forte. Agora é interessante que realmente a tradição diz que a cabeça de Adão, ela foi criada com a terra de Israel, o corpo com a terra da Babilônia, e todas as outras partes, as mãos, os pés, foram criados com terras de todas as partes do mundo. Aqui também é uma alegoria muito interessante, né? A cabeça que está no lugar onde Deus pede para Abraão ir para lá, onde Deus fala para Davi e depois Salomão: construam um grande templo naquele lugar. Por quê? Porque Deuteronômio está escrito: essa é a terra que os meus olhos sempre lá estão. E a gente sabe que a ideia aqui não são olhos de Deus, porque Deus não tem corpo, e sim a providência divina é muito maior lá. A Babilônia teve um papel muito importante, não só agora, se a gente falar de Nabucodonosor, tudo que ele fez, até a destruição do templo, mas a própria tradição oral, ela foi compilada na Babilônia, o Talmud da Babilônia. Então tem aqui uma outra parte muito importante. E, ao mesmo tempo, o ser humano pertence ao mundo todo, como tem que ser. Então, muito interessante esse tema. Mas algo fascinante é que, ainda antes de ter insuflado o Espírito em Adão, Deus sussurrou no seu ouvido. Me diz uma coisa, você sonha em ter a sua casa própria? Então, tem um convite especial para você, para participar da Semana Efeito Alavanca. Um evento online, onde você vai ver a história da humanidade. Eu vou explicar isso já já, mas antes eu quero que você conheça esse conteúdo. Deus ensinou para Adão os segredos da criação, mostrou os justos e os ímpios que irão existir durante toda a história da humanidade, e mostrou que cada homem justo, na verdade, descenderia dele, cada geração, com os seus juízes, escribas, profetas e líderes. E, da mesma forma, mostrou as pessoas que são pecadores, que também saem do mesmo Adão. E, enquanto Deus mostrava Adão de uma forma completamente mística, então ele testemunhava sobre aquilo que estava acontecendo, e ele via, então, que essas pessoas, na verdade, eram descendentes deles, mas não todas vinham dos mesmos lugares. Eu vou explicar esse conceito. Alguns vinham da cabeça, alguns do nariz, alguns de partes inferiores do corpo. O que acontece é o seguinte: Adão era um ser humano, como nós sabemos. Ao mesmo tempo, ele é o pai da humanidade. Dele e de Eva vieram todas as outras pessoas. Isso significa que, na verdade, a alma de Adão também é uma alma mãe. É uma alma que nela contém as almas de todas as pessoas. Dentro de cada pessoa há um pouco da faísca de Adão. Só que existem níveis de alma. Esses níveis de alma, eles estão relacionados às partes do corpo. Então eles são representados, simbolizados pelo corpo de Adão. Então almas mais elevadas estão simbolizadas por partes mais elevadas da cabeça, menos elevadas de outras partes. Então é por isso que a gente vê pessoas com níveis tão diferentes. Mas veja bem, uma pessoa, ele pode nascer e estar ligada ao calcanhar de Adão, e mesmo assim não significa que ele vai ser uma pessoa má, desonesta, ruim. Claro que não. Cada pessoa, no nível que ela vai nascer, ela tem o livre-arbítrio, ela tem o livre-arbítrio, ela tem a possibilidade, a capacidade de escolher entre fazer o bem e o mal, seguir a palavra de Deus ou se rebelar contra ela, fingir que ela não existe e assim por diante. Na verdade, as gerações, elas estão ligadas ao corpo de Adão. As primeiras gerações, a cabeça, especialmente a geração que recebe a revelação divina no Monte Sinai, e quanto mais nos afastamos disso, então são gerações que são mais baixas espiritualmente, e é por isso até que eu citei essa ideia do calcanhar. Por outro lado, isso é nível espiritual, mas a nível intelectual, por exemplo, são gerações que podem chegar a conhecimentos científicos extraordinários, medicina, economia e assim por diante.
E não esquecer, o mais importante não é isso, é o livre-arbítrio, que ele sempre há em cada geração. Mas não se esqueça disso. Adão, ele representa não só o começo da criação humana, ele representa aquele que dele vão sair todas as pessoas. E é por isso que Deus revela para ele, todo mundo está ligado à sua alma. Todas as pessoas do mundo vão ter um pouquinho da sua alma dentro deles, cada uma de uma parte. Agora, se nós falamos sobre o tamanho de Adão, realmente o Talmud fala que Adão, quando ele foi criado, então Deus insufla o Espírito Divino dentro dele, dá para ele a alma que realmente torna ele um ser vivo, mas quando ele é criado, está escrito que a altura dele é do chão até os céus. E por outro lado, o corpo dele preenchia o mundo todo. Aí você fala, meu Deus, que coisa é essa? Isso aqui é lenda, isso aqui é uma fábula. E a resposta é que não é lenda e fábula, é Deus passando para a gente um ensinamento importantíssimo. Isso, inclusive, vai se relacionar com o nome de Adão. Presta bem atenção, olha só. Qual a ideia de que Adão, o corpo dele ia da terra até os céus? Não é literal. A ideia é o potencial que ele tem. A ideia é essa força que ele tem, que apesar de que ele é criado da terra, ele tem uma alma, ele pode chegar aos céus, ele pode se juntar ao seu Criador. Deus dá a oportunidade do homem ficar próximo do Criador, se juntar para ele eternamente. Uau! Então quer dizer que o ser humano ele tem um potencial incrível. Isso é simbolizado pela altura dele. Da mesma forma, o ser humano ele preenchia todo o planeta. Significa que ele era uma pessoa extremamente obesa? Não. Mais uma vez, a gente tem aqui algo simbólico, uma metáfora muito importante. O mundo todo foi dado para Adão utilizá-lo da forma correta. Então essa é a ideia de que ele preenche o mundo todo. Isso significa que, na verdade, o mundo todo foi dado para o ser humano utilizá-lo. Não é à toa que o ser humano ele é o único que tem livre-arbítrio. Por isso que a Bíblia fala que o ser humano foi criado à semelhança, à imagem de Deus. A ideia aqui é a alma que ele tem. É uma alma que permite ele ser inteligente e fazer decisões. É diferente dos animais. Por acaso também é diferente dos anjos. Em outro sentido, os anjos são pura alma, não têm corpo, então eles não têm o livre-arbítrio na sua parte má. Já os animais é o contrário, eles não têm a parte divina, então eles não têm livre-arbítrio, porque a alma deles é uma alma simplesmente animal. Já o ser humano é ele que tem essa capacidade de subir e se expandir, utilizar tudo que existe no mundo para fazer suas missões. Isso tem a ver com o nome Adão. Em português você fala Adão. O que é Adão? É o primeiro homem. Mas em hebraico bíblico não é assim. O hebraico bíblico fala pra gente que Adão é porque ele veio da Adamá, ele veio da terra. Então você já entende que o nome tem a ver com a essência dele, mas não é só isso. A palavra Adam também significa semelhante, Adamé. Ele é parecido, ele é semelhante com o seu Criador. Deus dá para o ser humano um livre-arbítrio da mesma forma que o Criador tem livre-arbítrio. Ele dá para ele uma parte, a faísca divina que existe na alma do ser humano. Então ele é parecido com o Criador. Então o ser humano ele vai ter esses dois aspectos. O aspecto de que ele pode cair na terra e ele pode ser abaixo dos animais, ou ele pode ser uma pessoa super elevada que se conecta com o Criador, então ele chega até os céus. Lembra pra gente aquele sonho de Jacó, que ele sonha com uma escada, que ela está fincada na terra e ela vai até os céus. Será que ele pensou que ia chegar até os céus? A resposta é que sim, porque ele sabia do potencial que ele tinha. Agora é importante você entender, Adão e Eva são criados no 6º dia da criação. Então eles eram bebês? Não. Adão foi criado com um corpo de 20 anos de idade. Agora veja bem, ele foi criado no Jardim do Éden e a capacidade dele, intelectual, mas eu posso também falar intelectual e espiritual, era enorme. Ele era um ser humano sublime, uma criação realmente muito perfeita, que tinha um potencial gigantesco e mais. Veja bem que Deus se comunica com ele, então ele já nasceu profeta. Ele nasce no 6º dia, porém, o corpo dele já está desenvolvido como uma pessoa de 20 anos e
se a gente fala na parte intelectual dele, cognitiva dele, é muito mais do que qualquer pessoa pode imaginar, tá? Ele chega num nível enorme, ele tem uma capacidade gigantesca, mas também esse lado espiritual, que Deus se comunica com ele se comunica com Deus, ou seja, ele era um profeta. Agora, a gente falou que ele nasce, né? Quando Deus faz ele, faz com um corpo que chega até os céus e completamente ele alcança todos os lugares. Então, por que realmente na hora da criação Adão não tem esse tamanho? A gente explicou o simbolismo, mas tem algo que você tem que entender. Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden. O Jardim do Éden é completamente diferente do que nós conhecemos desse planeta aqui. Na verdade, existem 3 níveis para que você possa entender. Existe o nível do Jardim do Éden. Um nível inferior é o nosso mundo. Um nível superior é o Éden, que é o que nós chamamos de mundo vindouro. Se a gente fala de uma forma assim bem corriqueira, a gente pode chamar isso de paraíso, onde não existe mais morte, onde não existe mais maldade, onde a alma ela brilha completamente. Adão e Eva eles estavam num nível intermediário. Esse nível intermediário é algo que nós não conseguimos captar completamente. Mas então eles são criados através dessa metáfora que eu te expliquei, gigantes. E quando é que eles não são mais gigantes? Depois do pecado. Quando eles pecam, então eles são diminuídos. Para entrar nesse mundo, não dá para entrar metaforicamente, simbolicamente, com o tamanho que eles tinham. Então eles vão ser diminuídos. Tem vários aspectos que eles vão ser diminuídos, já vou te explicar isso. É interessante que essa alusão que Adão era gigante, ela também aparece em Deuteronômio, como está escrito, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, olha só agora, desde uma extremidade do céu até a outra, Deuteronômio 4, dá uma olhada lá. Então, Adão, ele acaba pecando. Sobre o pecado, a gente precisa entender algo fascinante, olha só. A gente sabe que Deus ordena a Adão e Eva não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles vão lá, acabam pecando. A gente conhece a história da serpente, Adão e Eva, tudo mais. Eles acabam pecando e comendo desse fruto. Muitas pessoas falam, ok, agora aconteceu o que a serpente falou, não é verdade? Agora eles têm um conhecimento adicional que eles não tinham antes, não é verdade? Não, não é verdade. O que acontece? Eles já estavam no nível elevado. Quando eles comem do fruto da árvore do bem e do mal, o que eles fazem? O que acontece é que eles colocam o mal dentro deles. Até esse momento, o mal é externo. Eles não têm morte, não têm deficiência, não tem nada de errado. Quando eles comeram, eles pensam, né, como a serpente tentou falar, olha, vocês vão ser como Deus. Vocês vão ser como Deus, vocês vão chegar agora num nível ainda maior. Mas era exatamente o contrário. A gente sabe que a serpente estava mentindo. Então não é que eles tiveram uma consciência expandida agora e são muito maiores. A existência dele muda completamente. Se ele tinha uma perfeição, agora ele não tem mais. O mal significa todo tipo de deficiência. Agora você entende o decreto de morte. O que é o decreto de morte? A morte é a maior deficiência que existe nesse mundo. Então ele... Antes de ter o mal dentro dele, Deus fala, você é imortal. Mas agora, é claro que você vai morrer, porque o mal existe dentro de você. A presença divina, ela não está mais clara. Ele é expulso do Jardim do Éden, mas ele não tem mais o nível que ele tinha anteriormente para merecer isso, porque o mal faz parte dele. Então, cada um desses aspectos mostra que não foi algo bom que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento. A pessoa fala, poxa, maravilhoso, ele comeu do fruto da árvore do conhecimento. Não, nesse momento ele colocou o mal dentro dele. Então, boa parte daquela capacidade que ele tinha espiritual acaba se perdendo. Muitas pessoas não entendem, eu vou te explicar. Pensa só, qual foi a transformação que passa com Adão? Por exemplo, nós sabemos que o fogo queima. Então, se uma pessoa vê uma fogueira, ele sabe colocar uma distância, ele não tem dúvida disso. Para ele é uma coisa muito clara. Adão, ele tinha esse conhecimento com relação a qualquer coisa que é negativa do mundo. Para ele era claríssimo, então ele conseguia se afastar. Quando ele coloca
o mal dentro dele já não funciona assim. Mesmo quando você tem alguma consciência de algo que não é muito bom para você, a pessoa ela é capaz de fazer. Vou dar um exemplo. A pessoa tem prazeres que são prazeres que ela pensa que, por um lado, me dá prazer, mas eles são ruins para o ser humano, então ele fica numa confusão. Pensa em pornografia ou em comidas não saudáveis. A pessoa sabe que é impuro, ela sabe que é uma coisa ruim, que faz mal, mas ela fica naquele conflito. Ah, mas isso aqui me dá prazer. Ah, mas é bom. Ah, mas é mal. E, além disso, muita confusão. Se para ele o mundo era muito claro anteriormente entre o bem e o mal, agora, muitas vezes, ele vai ter muitas dúvidas do que é correto, o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Então, é por isso que, dessa forma metafórica, ele é diminuído, ele já não tem aquela extensão, seja na largura, seja na altura, ele não tem mais aqueles poderes. Agora você pode parar e pensar, mas calma aí, então, se ele não tinha o mal dentro dele, então por que ele pecou? Se o mal era tão claro, isso daqui é uma pergunta obrigatória que você tem que se fazer. E a resposta é incrível. Adão, ele pensou o seguinte: eu fui criado por um Deus tão bondoso, com tanto amor, e ele me bota num mundo perfeito onde eu recebo tudo. Eu tenho uma gratidão tão grande para Deus que eu quero trabalhar a Ele, mesmo na escuridão, mesmo quando o mal está dentro de mim. Então a intenção de Adão, para começar, foi consciente o pecado. Não foi simplesmente um tema de sedução que Eva foi e deu para ele, aí ele ficou convencido. Não, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele tinha uma boa intenção com relação a isso. Agora, então, o que acontece? O grande problema, parece muito bonito, é que Deus ordenou ele que ele não queria isso. Então esse é o pecado de Adão. Apesar da boa intenção, a ideia de que mesmo com o mal dentro de mim, Deus, eu serei fiel a você, ainda assim, Adão, ele acaba pecando porque Deus não tinha ordenado isso. Agora, a gente entra num outro ponto muito interessante, que é a criação de Eva. A Bíblia fala pra gente que Deus criou o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Então existe aqui que Deus criou Adão e Eva juntos, não é verdade? Está escrito que ele criou macho e fêmea. Então você pode entender que ele criou Adão e Eva separado. Porém, quando a gente vai para o 2º capítulo de Gênesis, está escrito assim: então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu, e tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que Deus pegou, e da costela que Deus retirou, então ele formou uma mulher, trouxe a Adão, e aí Adão conhece ela, e até ele fala: uau, de todas as criaturas, essa é a única que é osso do meu osso, ela é carne da minha carne. E aí vem aquela história fascinante, de um homem então vai se juntar a uma mulher e eles se tornarão uma só carne. Então, e é algo tão fantástico que eles estão dispostos a abandonar a casa dos pais por causa dessa união, desse amor, algo fantástico que Deus criou. Agora a gente aprende aqui então que Adão e Eva, na verdade, eles foram criados um só. Adão e Eva eram um corpo com duas faces. Adão foi criado com a face para baixo, para a terra. Eva, ela foi criada a partir do corpo de Adão, separado pelo lado ou pela costela, olhando para cima. Esse é o motivo que Adão e Eva, apesar que os dois são seres humanos, eles são muito diferentes. Então, por um lado, o corpo parece muito igual, mas a gente sabe as diferenças que existem no corpo do homem e o corpo de uma mulher também em relação às características, às qualidades e defeitos. O homem é mais terreno. O homem, em todos os pontos, ele vai demonstrar isso. Então, por isso, quando um homem pensa num relacionamento com uma mulher, ele olha muito mais o lado externo dela, algo mais materialista. Da mesma forma, na maioria dos homens são mais preocupados com o tema do
sustento, materialismo do que as suas esposas. A esposa, quando ela vai buscar um marido, é claro que ela quer alguém que tenha boa aparência, mas o mais importante para ela não é isso como pensa o homem, e sim que seja um bom homem. A mulher, ela já nasce olhando para cima, ela tem um lado espiritual, então ela consegue olhar a essência de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais simples. A mesma coisa, essa fé que ela demonstra em Deus. Muitas vezes, muitos casais, quando pensam na parte financeira, o marido está lá preocupado, o que vai ser, o que vai acontecer com a gente, e a mulher fala, vamos ter fé em Deus? É claro que a gente vai trabalhar, nós vamos fazer, mas isso mostra que a mulher, então, ela nasce de uma forma muito mais sofisticada, refinada, espiritualizada. E esse é um motivo muito interessante para você entender na Bíblia as diferenças entre homens e mulheres. Se você pega os preceitos todos que existem na Bíblia, são 613 preceitos, os homens têm muito mais preceitos do que as mulheres. Por que isso? Porque o homem ele foi criado de uma forma inferior, uma forma mais terrena. Ele precisa de mais ferramentas para poder crescer, se espiritualizar e chegar até o Criador. A mulher que já nasce num nível superior, refinado, então ela precisa de menos preceitos para alcançar o mesmo nível. Então aqui é uma diferença que vem do momento da criação de Adão e Eva. Agora, como é que era o corpo de Adão? Você vai ficar impressionado. O corpo de Adão, ele era um corpo todo feito de unhas, de uma forma assim transparente. E mais do que isso, a beleza dele era algo que nunca houve antes. Na verdade, Adão foi o homem mais bonito que já existiu e que jamais existirá. Eva, mulher mais bonita que já existiu e que jamais existirá. A gente tem um lado muito simples de entender. Eles são criados diretamente por Deus. Não tem nenhuma intervenção humana. Então ele nasce e cresce, da forma perfeita como só o Criador pode fazer. Quando há intervenção humana, então a gente já sabe que não vai sair o mesmo nível de Adão e Eva nunca. Mas que história é essa das unhas? Normalmente a gente pensa assim, a gente pensa exatamente o contrário. Se é com unhas, então é algo feio, mas não é verdade. Era uma espécie de pele que ela brilhava, e essa pele brilhante, que demonstrava uma beleza muito grande, também enfatizava, enaltecia a essência de Adão e a essência de Eva. Então, por isso que era uma criação completamente diferente do que qualquer outro ser humano é, porque eles nasceram num nível em que o principal era a essência. A própria Bíblia fala para a gente que enquanto eles estavam no Jardim do Éden, eles estavam nus e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Não se envergonhavam porque eles conseguiam ver a essência da alma. Adão via Eva, linda, maravilhosa, ele até tinha desejo dela, mas o principal é por causa da alma que ele conseguia ver dentro. A essência daquela mulher, e a mesma coisa acontecia da mulher com relação ao homem. Agora, realmente essa ideia de unha é uma metáfora. Eles tinham pele. Então, por que está escrito que é unha? Então, mais uma vez, vem essa ideia importantíssima de você entender da figura da linguagem. Da mesma forma que a nossa unha, ela é parte do nosso corpo, mas a gente não sente ela. Além de que a gente consegue ver um pouco por dentro o que tem. Então, essa é a ideia de que Adão era feito de unha. Ele, na verdade, o corpo dele, ele praticamente não sentia. A luz linda não vinha da unha, vinha da alma dele. E a mesma coisa acontecia com Eva. Tá? Então é muito importante, cada vez que a gente estuda um midrash, uma fonte da tradição oral, muitas pessoas falam, não, mas isso aqui não pode ser, está errado. É porque as pessoas não aprenderam a estudar a tradição oral. Elas sempre querem pegar no pé da letra, enquanto elas não entendem que, na verdade, está sendo transmitida uma mensagem importantíssima. E por que ela é importante? Porque até hoje, o ser humano, desde que ele pecou, então ele acaba não conseguindo mais ter o nível das unhas, de saber que que o seu corpo é parte dele, mas olhar para o interior, ver o que tem dentro, ver a parte mais importante. A gente faz exatamente o contrário, a gente olha somente o exterior, seja do
corpo da pessoa, seja como ela está vestida, está assim, está assada, com uma roupa mais cara, uma roupa mais barata. E tinha que ser exatamente o contrário. O ser humano caiu, mas na sua forma ideal, a ideia seria chegar ao nível de Adão e Eva. É claro que a gente não tem o mesmo nível espiritual, mas a gente tem que saber aonde almejar, a olhar a alma das pessoas, olhar o que tem de mais importante, o que tem de eterno, e não aquilo que, na verdade, é somente a embalagem. Depois da história de Adão e Eva, a gente também conhece algo fantástico que eu quero que você conheça. Deus traz todos os animais até Adão, para que Adão dê nome a eles. O que tem por trás dessa história? Versículo bíblico explícito, né? Deus traz todos os animais e aí vem Adão, ele conhece cada um dos animais e ele vai dando os nomes. O que é isso? Na verdade, a gente tem uma mensagem importantíssima aqui. Adão, ele não só com relação ao que a gente falou agora do corpo dele, conseguia ver a alma, ele sabia a essência verdadeira e a importância de cada aspecto da criação de Deus. Então, quando Deus traz os animais, ele vai nomeá-los, porque o nome significa a essência. Ele sabe que Adão, quando ele olha um animal, ele vai conseguir falar o nome do animal certo que demonstra a sua essência. Eu vou te dar 2 exemplos para que fique claro para você. Um dos animais mais carinhosos que nós conhecemos são os cachorros. Na verdade, pessoas criam cachorros de estimação, têm um grande amor pelos cachorros. Um dos motivos qual é? Que o cachorro de uma pessoa, não importa se essa pessoa teve um ótimo dia, um péssimo dia, ou se o cachorro teve um péssimo dia, um ótimo dia, não importa a temperatura que faz. Quando o dono chega em casa, o cachorro recebe ele com todo o coração. Ele vem abanando, ele pula em cima, ele vai lamber a pessoa, né, que ele ama, e ele sempre faz isso. Ele se entrega de todo o coração. Qual o nome do cachorro que Adão deu? Kelev. O que é Kelev? Kulolev. Ele é todo coração. Assim Adão viu no cachorro. Se a gente pega um outro exemplo, que é o burro. O burro, em hebraico, se chama Hamor. Se você lembra dos livros dos profetas, está escrito que um touro, ele sabe quem comprou ele, quem é o dono dele. Mas o burro, o lugar onde colocam a comida, quem dá comida para ele é o dono dele. Então, por que burro se chama Hamor? Hamor vem da palavra Homer, matéria. Ele é materialista. Não importa se tem uma pessoa que cuidou dele, levou ele e faz carinho para ele, qualquer coisa. Para o burro, quem dá comida, ele é a pessoa que eu sigo. Ele é quem eu penso que é meu dono. Então, Adão não escolhe os nomes de uma forma avulsa. Ele sabe exatamente cada um dos nomes, o que ele significa. E aqui você vê uma coisa fantástica, não é verdade? Porque cada vez que a Bíblia ela fala de um animal, você sabendo, conhecendo o hebraico, você sabe o que isso está sendo transmitido. Vou te dar um exemplo. Nós sabemos que Ezequiel, ele recebe uma das profecias mais fantásticas e misteriosas da Bíblia. Profecia da carruagem, onde tem um ser humano, tem um leão, tem uma águia e tem um touro. Então você pensa, tá bom, legal, ser humano, e aí você tem os outros 3 animais que estão sustentando a carruagem divina. Mas não é somente que cada um desses animais tem uma representação no nível, no mundo animal, e a partir disso você vai entender, tem um nome específico de cada um deles, que quando você entende que o leão se chama Arié, o touro se chama Shor, a águia, ela se chama Nesher, cada um desses nomes tem um significado, e aí você realmente fala, uau, a Bíblia, que parecia para mim algo que eu não entendia, quando eu entendo profundamente o hebraico, entendo o que significa cada um desses nomes, profecias que estavam ocultas começam a se revelar. Isso é algo que
mostra para você a diferença enorme que faz estudar, ou com quem já sabe pode te explicar, ou você aprender de uma forma correta o hebraico. Quando a pessoa ela acaba ficando, assim, sem conceitos, sem conseguir explicar muitas das coisas. Deus transmite para Adão, depois disso, os segredos da criação. Adão ele tem a missão, de cuidar, de guardar aqui toda a criação, e ele tem que passar esse conhecimento divino. Pensem só, ele e Eva são criados por Deus com objetivos. Agora, eles têm filhos, eles são ordenados a ter filhos. E aqui tem um ponto que eu tenho que te contar. Você sabia que Adão e Eva, eles tiveram Caim e Abel, só que por causa do pecado, Adão, ele falou, como é que eu vou mostrar o meu arrependimento para o Criador? Como é que eu vou mostrar para ele completamente que o que eu fiz estava errado e que eu quero voltar a estar junto dele? Então, ele decretou para ele mesmo se afastar fisicamente da sua esposa, de Eva. Então, ele passou 130 anos sem ter relações com Eva. Somente depois de 130 anos que ele pensou que já basta, Deus não ordenou ele a isso. É que finalmente ele toma a decisão, o que eu fiz estava errado, não era essa forma de penitência. A penitência que Deus quer não é um sofrimento, e sim é o arrependimento de coração de eu voltar para ele. Quando ele se toca disso, então ele volta a estar com Eva e finalmente nasce o seu filho Set. Agora, como eu falei para você, ele tem a missão dele pessoal é de transmitir isso para as gerações futuras. Então, por isso, Deus dá conhecimentos para Adão. Adão era um profeta, então Deus mostra para ele os segredos da criação. Nós temos um ótimo vídeo no canal que eu explico isso. Ele mostra as forças que a alma tem, os 5 níveis de alma e a missão que o ser humano tem. Então ele é obrigado a transmitir isso para os seus filhos. Alguns vão seguir esse caminho, outros não. Então a gente sabe até que ele sabia o que ele podia transmitir para quem e para quem não. Então, por exemplo, esse tipo de conhecimento veio para Set. Set também sabia que algumas pessoas estão prontas para ouvir a palavra de Deus, outras não. Então ele vai fazendo com que esse conhecimento chegue a pessoas específicas, até que chega a Noé, depois disso a Abraão, e assim por diante, como nós conhecemos. O final de Adão e Eva é algo muito curioso, porque eles se tornaram mortais. Adão, ele vem a falecer com 930 anos. E onde Adão e Eva foram enterrados? Eles estão na tumba dos patriarcas. E agora você entende uma outra passagem bíblica. Quando Sara falece, Abraão pode colocar ela em qualquer lugar. Não, ele faz questão de ir para a cidade de Hebron, para a cidade onde é chamado de Criat Arba, dos 4 gigantes, e ele faz questão de comprar lá um pedaço de terra, e ele paga muito caro por isso. Por quê? Porque ele sabia que Adão e Eva estavam enterrados lá. E não era à toa. Por quê? Porque a tradição oral diz que aquela é a porta que todas as almas do mundo, ao falecer por lá, passam e de lá entram no jardim do Éden, chegam num nível de proximidade com Deus. Então ele sabia que aquele era o lugar ideal para ele enterrar Sara, para ele estar enterrado, e não é à toa então que os patriarcas todos e as matriarcas, com exceção de Raquel, lá estão.